E aí, gente, hoje nós daremos continuidade ao capítulo 7, Transformações da Matéria. Hoje falando sobre Lei de Conservação das Massas. Na segunda metade do século XVIII, o químico francês Antoine Laurent Lavoisier realizou uma série de experimentos medindo a massa de substâncias antes e após uma reação química. E pôde verificar que a massa total do sistema permanecia inalterada quando a reação ocorria num frasco fechado. Assim, Lavoisier enunciou a seguinte lei. Em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Como nós já vimos o que são reagentes e o que são produtos, vocês já podem imaginar como isso funciona. O fato de a massa ser considerada nas reações químicas evidencia que a matéria não é criada e nem destruída, mas apenas se transforma por meio de rearranjo de átomos. Isso também nós vimos no início do capítulo 7. Em outras palavras, a massa se conserva porque os átomos se conservam, ou seja, os átomos que compõem os reagentes são os mesmos que compõem os produtos, mas arranjados de maneira diferente, ou seja, eles estarão organizados, combinados de uma forma diferente da original, ou seja, seguindo o exemplo, combustão do gás hidrogênio. Temos aqui duas moléculas do gás hidrogênio interagindo com uma molécula do gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Cada uma desses dois átomos aí das moléculas de hidrogênio se juntou com um átomo da molécula do oxigênio e formou uma molécula de água, e o outro a mesma coisa. Observe que o número de átomos dos produtos é igual ao dos reagentes, tá? Sempre a proporção deve seguir dessa forma. O número de átomos dos elementos no reagente deve ser igual ao número de átomos no produto. Nos reagentes, 2 moléculas de H2, 4 átomos de H, uma molécula de O2, 2 átomos de O. Produtos, 2 moléculas de H2O, 4 átomos de H e 2 átomos de O. Em termos de quantidade de átomos em reagentes e produtos é o mesmo, porém o arranjo que diferencia uma molécula de outra. Quando o número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos de produto, dizemos que a reação está balanceada, reação ou equação. Quando uma equação química não está balanceada, devemos ajustar os coeficientes de cada substância para que o número de átomos de cada elemento seja o mesmo, tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos. A determinação desses coeficientes, os quais devem ser os menores números inteiros possíveis, é chamada de balanceamento de equações. Existem várias maneiras de fazer o balanceamento de uma equação química. Geralmente, utilizamos o método das tentativas, que também pode ser chamado de método macho. Por que macho? Porque nós devemos seguir uma ordem para balancear, tá? A gente não parte escolhendo qualquer átomo. Então, primeiramente, M, metais, depois A, metais, depois C, carbono, H, hidrogênio e, por último, o oxigênio. E aí isso forma a palavra macho, é um lembrete para vocês entenderem e lembrarem da ordem do balanceamento de equações, tá? Aqui nós temos outro exemplo de uma reação de combustão do metano. CH4, 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono, reagindo com oxigênio, gás oxigênio, formando CO2 e água. Atribuímos o coeficiente 1 à substância com maior número de átomos, que é o CH4. Depois,
vamos conferindo de cada lado qual a quantidade de cada um. Um carbono no reagente, um carbono no produto. 4 hidrogênios no reagente, 4 hidrogênios no produto. Então, nós temos que colocar o número 2 na frente da água. Isso significa que são 2 moléculas de água. Tendo 2 moléculas de água, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E sobra o oxigênio, né? Então, no produto, nós temos 2 do CO2 mais 2 águas, 4 átomos de oxigênio. Então, lá na frente do gás oxigênio O2, a gente coloca o número 2 na frente. Então, seguindo, a equação balanceada de combustão do metano é uma quantidade de CH4 para 2 de oxigênio, formando uma de CO2 e 2 de água. Outros exemplos. Neutralização de um ácido com uma base. Esse ácido chama-se ácido fosfórico e a base hidróxido de sódio. Primeiro, você fixa o coeficiente, tá? 1 no H3PO4. E depois balanceia o resto conforme as quantidades. Vamos lá. Seguindo o método que eu falei para vocês, de primeiro ordenar por metais, nós analisaríamos o sódio, que é um metal. Então, se temos 3 átomos de sódio no produto, a gente tem que colocar um 3 na frente do NaOH, como está aqui embaixo, olha lá. Depois, a gente confere quantos átomos de P tem. O P é o fósforo. O fósforo é um não metal. Então, aqui a gente tem um fósforo no reagente, um fósforo no produto. Tá ok, não precisa mexer. Bom, agora hidrogênio. Hidrogênio nós temos 3 no H3PO4 mais 3 no NaOH, porque a gente já colocou o 3 na frente do NaOH. No produto, então, precisamos ter 3 mais 3, 6. Então, a gente coloca o 3 na frente da água. Dessa forma, o oxigênio já está automaticamente balanceado, mas vamos conferir. 4 no H3PO4 mais 3 no NaOH, 7. 4 no Na3PO4 mais 3 no H2O, 7. Então, está correto o balanceamento, tá? Outro exemplo. Síntese da amônia, quando o gás amoníaco é formado a partir do gás nitrogênio e o gás hidrogênio, tá? Da mesma forma, vamos seguir a regrinha do macho. Não temos metais nessa reação. Passemos para os ametais. Nitrogênio primeiro, eu tenho 2 no reagente e 1 no produto. Então, a gente coloca logo um 2 lá na frente do NH3. E o hidrogênio? A gente tem 2 no reagente e agora temos 3 vezes 2, 6 no produto. Então, é só a gente colocar um 3 na frente do H2. E a equação balanceada fica assim. 1 de N2 mais 3 de H2, formando 2 de NH3. Com isso, nós fechamos o conteúdo do capítulo 7 e vocês devem realizar a atividade 3, que vai da página 539 até a 540. Tá bom, gente? É isso, então nos vemos na próxima aula. Um abraço.